Olá, meu nome é Flávia, sou consagrada da Comunidade Católica Dom de Deus. Eu sou membro, de Aliança e membro consagrada definitiva, ex-carisma. E hoje sou casada, Hoje eu sou casada há 7 anos, sou casada com Aldemir e vou partilhar um pouquinho com vocês do meu caminho na igreja, da minha vocação, E como eu disse, sou consagrada e nunca imaginava, Mas Deus tem os seus planos, Deus tem os seus caminhos. E eu vim de uma família já católica, Então, assim, os meus pais, desde toda a minha lembrança de criança, de juventude ali, eu sempre fui caminhando com meus pais na vida paroquial, Então nós caminhávamos na paróquia de Santo Antônio, então as minhas lembranças sempre foi muito próxima dos meus pais muito presentes comigo, Ensinando ali os caminhos da fé, os caminhos do amor de Deus. E vim trilhando esse caminho na vivência com os meus pais. Então os meus pais, eles iam à missa todos os domingos, eles participavam na comunidade que a gente participava, naquele tempo era a comunidade Santo Antônio, hoje ela é paróquia Santo Antônio de Amendoeira. No meu tempo era uma comunidade, E agora ela já é paróquia, tem um bom tempo que já é paróquia. E ali nós fomos caminhando, Eu lembro que meus pais caminhavam no encontro de casais, fizeram encontro de casais e ali eles foram se enganjando dentro da paróquia, no encontro de casais, e eu e meu irmão sempre junto com meus pais, minha mãe, tudo que ela ia, ela sempre levava eu e meu irmão, A gente nunca ficava em casa sozinho, ou ela deixava a gente com alguém, a gente sempre estava junto. E aí eu lembro que formava aquele grupo dos filhos, do círculo, porque ela teve o círculo do encontro de casais quando ela fez, e o círculo se reunia e os filhos estavam lá. Então os pais ficavam na sala, fazendo lá a sua reunião, a gente rezava no início, depois a gente ia pro quarto, as crianças, E a gente brincava, a gente ria, na hora os pais chamavam para fazer a oração final, para lanchar. E assim eu fui vivendo a minha caminhada de conhecendo ali o amor de Deus, Tá percebendo ali um caminho da vida de oração também. E assim a gente foi crescendo nesse meio, Participando das missas aos domingos. Meus pais depois também eu lembro muito quando eles frequentavam a pastoral da família. Eu e meu irmão, a gente ia para todas as reuniões da pastoral da família, Então era assim, durante a semana a gente estava na paróquia, na comunidade Santo Antônio, hoje paróquia, para as reuniões da pastoral da família, e nós estávamos lá com meus pais, E depois também, aos sábados, sempre tinha a reunião do ECC deles, do Encontro de Casais, nós estávamos lá também. Quando não tinha, durante a semana, a reunião de círculos, a gente sempre estava junto. E assim eu fui crescendo, E minha mãe sempre me educou nos caminhos da fé. Minha mãe foi uma pessoa assim que hoje eu louvo e bendigo a Deus pela educação que ela me deu, Que a minha família me deu, Em especial minha mãe e meu pai, onde ela sempre falava para o meu irmão tudo que era certo, tudo que era errado, sempre nos alimentando, com as palavras da verdade, para cuidar da minha pessoa, cuidar da minha afetividade, da minha sexualidade. Minha mãe sempre foi muito preocupada, sempre conversou aberto com a gente. E uma das características assim, que eu tenho, que eu lembro muito da criação dos meus pais, da minha mãe em especial, que eu quase não fui uma pessoa que quase não apanhei, A mãe sempre sentava, conversava certo. E como isso ficou assim, até hoje para mim, muito, muito latente na minha vida, E assim eu fui caminhando na minha vida de encontro com Deus ali nesse tempo. E aí no tempo da paróquia, nós íamos para a paróquia, o padre daquele tempo falou que ia trazer o primeiro EAC. Quem ia cuidar, do EAC era o encontro de casais. E aí eu estava na idade, Então aí foi aonde eu fiz meu primeiro, fiz também o ECRIC, encontro de criança, em Santa Isabel. E aí fiz ali, depois ajudei um pouquinho também.
e depois eu fiz o EAC, né? Então o EAC foi para mim um encontro dentro da paróquia, onde me levou muito ao conhecimento de Deus, onde me levou muito a fazer escolhas, né, por amor a Deus, onde me levou também a ir fazendo as minhas renúncias, né, deixar coisas que eu via que não era bom, né, para trás, né. E ali foi um tempo de crescimento muito grande para mim, dentro da igreja, né, dentro da paróquia de Santo Antônio. Eu fui vivendo essa experiência, fiz o EAC, foi uma experiência muito boa. Depois fiquei um tempo frequentando as reuniões que tinha, né, do círculo. Então eu tinha reuniões de círculo, tinha as reuniões também na paróquia, e eu frequentava todas, eu e meu irmão, né. E aí a gente foi vivendo foi criando aquele grupo, né, muito bacana dentro da paróquia, onde sempre a gente estava reunido. E foi ali que eu fui começando a viver minha caminhada mais participativa, né, da minha vida, né, com a minha vida, com a minha história. E aí depois eu fui trabalhando nos EACs que iam vindo, né, ao longo do tempo. Eu fui frequentando, fazendo os encontros. Lembro que uma vez, né, uma coisa que ficou muito marcante para mim, que sempre eu lembro do diácono Natal, né, que ele falava que eu tinha que fazer umas pregações. Eu não, tio Natal, chamava de tio, né, naquele tempo. Eu falava que não, e aí tinha um curso na paróquia. Ele falou, vai fazer esse curso de pregador. Aí eu fiz o curso, porque ele falou que era bom, porque a gente era do EAC, né, e fez um grupo, assim, aquele curso, né, e eu com muita vergonha, tinha muita vergonha. E ali a gente foi caminhando, fui ficando mais próximo ali, fui assumindo responsabilidades na paróquia, né. Então aí eu fui núcleo do EAC, fiquei um bom tempo como núcleo, coordenei já EAC, coordenação geral de EAC. Lembro que foi muito marcante também quando o EAC de Santo Antônio apadrinhou, a gente falava isso, apadrinhamos o EAC do Coelho aqui, Nossa Senhora da Paz. Teve o EAC, o padre queria trazer, né, e a gente apadrinhou, eu fui coordenadora geral. Tempo de crescimento muito grande para mim, né? E assim eu fui caminhando, conhecendo, né? Tinha um vínculo muito bom dentro da paróquia. Foi um tempo para mim muito gratificante, onde eu aprendi muito, né? A amar, a ser amada, né? A cuidar do outro, a ajudar os mais necessitados, né? E eu lembro que na minha vida, né, eu fui caminhando, já era batizada, já tinha a primeira comunhão, tinha feito já a primeira comunhão, né, eu fiz todos os sacramentos no tempo certinho, né, e faltava só o crisma, né. Então aí eu lembro que uma vez a gente estava na paróquia e eu passando por uma situação muito difícil na minha família, né, com a perda do meu avô, né, ele morava com a gente, comigo, com meus pais. E foi uma perda muito difícil para mim, né? Eu estava no ano de formação, tinha terminado de fazer a minha formação de professor, né? E aí eu lembro que uma amiga, né, lá da minha paróquia, né, a Daniele Elias, ela me convidou, falou assim, Flavinha, vai fazer um acampamento juvenil, né, para você descansar um pouquinho, né, curtir um pouquinho, passar por esse tempo que você está vivendo. E eu estava vivendo uma situação na minha casa muito dolorosa também. E aí eu lembro que eu pensei, não vou não, né? E aí tinha uma amiga minha que morava mais perto de casa, vamos, eu tô com vergonha de ir, mas vamos. Porque era da paróquia de Alcântara, e eu quase não frequentava a paróquia de Alcântara. Eu ia mais só em Santo Antônio, que era próximo da minha casa, onde eu fiz EAC, né? E assim. E aí essa Daniele falou, vai sim. Eu falei, vai ser muito bom. Quando chegar domingo, você vai me dizer se foi bom. E era a época das minhas férias, eu sou professora, né? E aí ela falou, é bom que você vai descansar. Eu fiz no mês de julho, né? Eu fiz meu acampamento, foi o segundo aqui da Diocese de Niterói, né? Segundo acampamento juvenil, e foi lá no La Salle, né? Então foi um lugar muito especial. E depois que eu vivi essa experiência do acampamento juvenil, foi onde algo dentro de mim foi mudando, né? Continuei na minha vida paroquial, né? Fiz o acampamento juvenil. Muita coisa mudou na minha vida, de sentimentos, de vontade de ser santa, né? Vontade de querer mais de Deus, né? E foi um divisor na minha vida, né? Onde tudo aquilo que eu vivia dentro da minha paróquia, né, veio numa completude muito grande, né? Onde eu via que Deus queria algo mais da Flávia, mas não sabia o quê.
né? E assim fui vendo minha vocação, minha mãe foi vendo um pouco das minhas mudanças também, né? Fui fazendo várias outras renúncias também na minha vida, a partir desse encontro que eu tive, né? Do acampamento juvenil, que foi um encontro pessoal muito, muito gratificante com Deus para mim, de muitas experiências, onde fez eu sair de mim, né? Como dizia da minha timidez, né? Uma coisa que eu sempre lembro da minha líder, ela falava, você não é mais tímida, né? E eu falei, sou sim, né? Mas quanta coisa eu fui tomando coragem de toda aquela vivência que eu já tinha de uma vida paroquial e de encontro com a experiência do acampamento. E à medida que eu fiz acampamento juvenil, tudo foi mudando, né? Eu lembro que aí eu comecei também a ir para a igreja de Alcântara para poder participar das reuniões do acampamento juvenil. Minha mãe disse, menina, vai para Santo Antônio que você vai junto comigo. E era a maior loucura, né? Porque eu ia para Santo Antônio para as questões da paróquia, mas também eu tinha as reuniões lá do acampamento que eu também queria ir, né? E ali eu fui conhecendo uma outra realidade, fui conhecendo os cursos da Nova Evangelização. Eu cheguei a fazer um curso da Nova Evangelização, né? Eu fiz Nova Vida, foi uma experiência muito boa ali com a Nova Evangelização também. Depois fiz meu crisma na igreja do Alcântara, né? Com o grupo também do acampamento, junto àquele grupo dos campistas, né? Vamos lá, estamos todos na idade, vamos fazer o crisma, estava no tempo, e aí eu fui crismada, né? E ali Deus já foi fazendo um mover diferente. Né? Eu sentia onde Deus, em minha vocação, me chamava a viver algo a mais, mas eu não conhecia muita coisa, né? Eu não sabia nem o que era uma nova comunidade. E aí foi quando fomos caminhando enquanto acampamento juvenil, fui começando a caminhar com o grupo do acampamento juvenil na igreja de Alcântara e conciliando com a minha vida paroquial, né? Então, aos pouquinhos eu fui participando mais com o chamado que Deus me fazia ao acampamento, então fui buscando, aí trabalhei num acampamento e ali eu fui criando um grupo, né? A gente falava sempre que nós éramos o grupo do acampamento juvenil e assim eu fui vivendo, né? A minha descoberta da minha vocação para viver, não sabia para viver uma vida consagrada. E foi quando eu me vi, né? Quando eu percebi, eu já estava ali, né, fazendo aquilo que Deus me chamava a ser, né? Então fui vendo um tempo na paróquia onde eu fui me desvinculando um pouquinho, porque era trabalho, família, mais as coisas que a gente enquanto grupo de acampamento fazíamos, né, acampamento, fazíamos reuniões, e assim a gente foi se permitindo, né, aquele grupo que a gente sempre fala dos primeiros consagrados, né? Sou a primeira consagrada, a gente fala, sou consagrada definitiva, hoje consagrada definitiva, né? Mas então, naquele tempo Deus chamava a gente a fundar a comunidade, né? E foi uma experiência que eu via que era pura vontade de Deus para minha vida, porque eu nunca imaginava isso para minha vida. Viver essa radicalidade, né? Viver uma radicalidade que brota do amor, né? Do amor incondicional a Deus pela minha vida, pela vida dos meus, pela vida daqueles que Ele vai nos enviando a testemunhar. Né? Então assim eu vivi o meu processo de vocação e ali a gente foi se descobrindo, né? A vocação a uma via consagrada, fui fazendo as minhas escolhas, fui participando e eis que um dia Deus nos chamou, né? Num acampamento de carnaval, Ele foi nos fazendo conhecer o nosso nome, dom de Deus, né? E dali tudo foi se dando na minha vida, né, vocacional, de caminho à consagração. E ali nós primeiros consagrados fomos nos consagrar, né, nos consagramos a este carisma por tamanho amor de Deus, né, e vontade, porque uma vontade de ser santo, né, uma vontade de levar almas e almas para Deus, né? Acho que hoje, até hoje na minha vida consagrada, o que fica muito latente para mim, né, é salvar almas, né? Então, o que eu espero, né, quando eu penso assim, no futuro da minha comunidade, né, sempre que eu penso no futuro da minha comunidade, eu sempre penso, nunca deixar de salvar almas, né, aonde Deus me levar, né, aonde Deus nos levar enquanto carisma dom de Deus, eu quero salvar almas. Né, salvar almas assim como a minha foi salva, né, de uma experiência de salvação da minha própria vida, né, da minha própria vocação também, né, de acreditar de tudo. Então, ser consagrada hoje para mim é testemunhar, né,
e viver as denúncias de Deus, testemunhar o meu amor por Deus e o amor que Ele tem por mim, né? De que Ele nunca me deixa sozinha, né? Então, assim, nunca me imaginei ser consagrada, não sabia, né? E fui descobrindo na vida consagrada, porque fomos os primeiros consagrados a esse carisma e assim nós fomos vivendo experiências muito importantes. Assim que eu me consagrei no meu primeiro ano de consagração, também vivi um tempinho na comunidade de vida. Deus me chamou a deixar tudo naquele tempo e viver na comunidade de vida. Então, nesses 15 anos de vida consagrada, 7 anos da minha vida eu fui membro de vida, onde aprendi muito, onde cresci e amadureci demais a minha vocação, né? Deixei tudo, fui morar na comunidade, né? Porque a nossa comunidade hoje tem vocação de vida e aliança. Eu experimentei a comunidade de vida em primeiro ano de consagração, né? Eu fiquei 7 anos vivendo essa realidade de membro consagrada de vida, onde foi um crescimento, onde ali eu fui me descobrindo, onde viver a minha vocação me deu forças para encarar todos os meus desafios, né? Então a minha vida consagrada hoje fortalece-me, né? Para viver mais e mais nesse tempo que Deus nos chama, né? Então hoje o que eu tenho a dizer é que ser consagrado é bom demais, né? A melhor escolha da minha vida hoje, né, foi a minha consagração, porque me deu vida, porque me deu alegria, né? Então hoje eu tenho a minha vocação matrimonial, vivendo as alegrias que aprendi e que o carisma me fez forte. E hoje também na minha vida como a Flávia consagrada, né? Nas minhas missões hoje, vivo nesse tempo aí da minha vida consagrada. E o que eu já falei, né? Nosso futuro, estamos aí a cada dia amadurecendo e crescendo mais e mais em nossa vida de carisma. E o que eu desejo é isso. O que eu desejo para o futuro da minha comunidade é que a gente nunca perca a vontade, a alegria de salvar almas. De salvar almas a um encontro pessoal de si mesmo e do outro. Então é isso que eu espero da minha comunidade. Tchau!